Vamos então fazer o exercício que eu passei para vocês em Python. Então, mais uma vez, estamos aqui com o nosso diagrama, mesmo diagrama que foi utilizado tanto em Java quanto em C++, e novamente eu vou seguir o mesmo processo. Eu vou começar com as classes que não possuem composição, elas são utilizadas em composições, ou seja, são classes agregadas, e depois disso a gente passa para as classes que possuem composição, para depois finalizar com a única classe desse exercício que possui herança, beleza? Então vamos começar então com a classe telefone, mas antes da gente começar a codificar, vamos fazer logo nossos pacotes. Então eu vou criar aqui uma nova pasta, ou então você pode colocar aqui um PyDev package também, beleza? Mas eu vou colocar aqui como uma pasta, vou fazer um exemplo de cada. Dentro de exercício Python, eu vou criar aqui as componentes. Não podemos esquecer que precisamos criar um arquivo chamado _init _py para que essa pasta possa ser considerada um pacote, tá? Esse arquivo não precisa conter nada, ele só precisa existir. Vamos fazer outro exemplo então com as classes compostas. Então vou criar aqui um PyDev package e vou chamar ele de compostas e finish. Como vocês podem ver, ele já cria o _init _py automaticamente, certo? Então dentro de componentes eu vou clicar com o botão direito, novo, pydev module, que é basicamente um arquivo pydev, e eu vou chamar de telefone. Telefone vai ser um módulo de classe, então tá aqui a nossa classe. Você pode utilizar desse jeito, ou você pode simplesmente criar um arquivo com .py, não tem problema, certo? Então eu vou apagar aqui o que é desnecessário. O nome da classe será telefone. Eu não vou trabalhar a documentação aqui, então posso tirar esses comentários. Eu sei que isso aqui é um construtor, ou pelo menos a pessoa que está lendo o código deveria saber que isso é um construtor. Então, vamos lá. Nós temos três atributos, o código do país, o DDD e o número, e todos eles estão no modo privado. Como a gente já sabe, no Python não existe modificador de acesso. Então, o que a gente pode fazer é simular um modificador de acesso, fazendo com que, no momento da criação do objeto, nós já tenhamos esses atributos. Então eu vou botar aqui CP como código do país, DD como DDD e o número como NM, certo? E vou colocar o valor 0 atribuído a cada um deles, para que caso o meu usuário não preencha, todos os três atributos irão iniciar com o valor 0. Maravilhoso. Então vamos lá, self._code país recebe CP, self._DDD recebe DD e self._número recebe NM. Fazemos então o encapsulamento seguindo o padrão que a gente fez no vídeo passado, falando sobre encapsulamento, que foi basicamente o tema do vídeo passado, na verdade. Então vamos lá, @property, o nome da propriedade que eu vou trabalhar vai ser o código do país. Vou seguir essa ordem, então def code país, que vai retornar self._code país, @codepaís.setter, def code país, que vai receber um código de país, onde self._code país vai receber o valor de CP. Mesma coisa para os outros dois, então @property def DDD return self._
DDD e arroba DDD.setter def DDD, tá só um D, self._DDD vai receber D. E a mesma coisa para o número. Retorna self._número e def arroba número.setter def número onde self._número recebe N. E com isso a gente encerra o encapsulamento. Fica faltando então somente o método exibir telefone, que é do tipo void, ou seja, sem retorno. Lembre-se que em Python, para definir um método sem retorno, é só o método não possuir o comando return. Mais simples do que isso, impossível. Então vamos lá. Deixa eu baixar mais aqui o código fonte para vocês poderem ver melhor. Então def exibir telefone, que vai ser sem argumentos, ele simplesmente vai fazer um print, vai ser o caractere de mais concatenado do símbolo com o código do número, perdão, o código do país, um parêntese, outro %i, aí fecha o parêntese e depois %i de novo, e isso vai ser substituído por self.codepaís, self.ddd e self.número. Muito bem. Então tá aí a nossa saída. Vamos abrir aqui o nosso arquivo dentro do nosso projeto, sem estar dentro de nenhum pacote. Vou criar um arquivo chamado de app.py, e no app nós vamos fazer um from components.telefone import telefone, e vamos testar a nossa classe se ela está funcionando corretamente. Então, por exemplo, celular é um telefone. Celular, vou mostrar das duas formas para poder vocês ficar mais esclarecido. Eu posso fazer a atribuição diretamente um por um, por exemplo, celular.codepaís vai ser 55, celular.ddd que vai ser 85 e celular.número que vai ser um monte de noves. E aí a gente pode executar o método exibir telefone. Salvei, e quando a gente executa, ele vai mostrar o númerozinho de telefone bonitinho aí pra gente. Segunda forma, caso você já tenha essa informação em mãos, você pode simplesmente colocar aqui dentro, por exemplo, primeiro o código do país, depois o DDD e depois o número do telefone. Salvou, executou e voilá, tá aí. Outra coisa que você pode fazer é pequenas atribuições, né, pequenas entradas de dados, né? Então você pode, por exemplo, colocar aqui int input. Vai ficar um pouco longa a linha, mas vai dar para entender. Por exemplo, vou fazer só aqui o primeiro, vai ser digite o código do país. E aí você poderia fazer a mesma coisa para os demais aqui. Então vou executar, ele vai pedir para digitar o código do país. Vou botar aqui, por exemplo, 66, e aí ele fez a atribuição. Então no caso, você poderia fazer logo aqui. Você poderia colocar aqui dentro mais
inputs, digite o DDD no caso, e aqui o número. Ficou extensa a linha, eu sei, mas basicamente eu estou substituindo 3 valores fixos por 3 entradas de dados. Então vamos lá, digite o código do país 55, digite o DDD 85, digite o número 987778888 e tá aí, voilá, funcionando perfeitamente nossa classe com atributos encapsulados e fazendo a execução do método corretamente. As próximas classes, que vão ser a classe e-mail e a classe endereço, eu vou fazer um pouco mais rápido, já que eu procurei fazer essa classe telefone com bastante paciência para poder vocês entenderem bem passo a passo o que está acontecendo, tá certo? Então vamos lá. Vou apagar aqui essas linhas. Então vamos lá para a continuação com as outras classes.